partir do versículo 20 ao versículo de número 26. Vamos orar antes de nós lermos o texto. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Entregamos tudo a Ti nesta noite para que o Senhor aplique a Tua palavra à nossa vida e que nós possamos realmente estar aprendendo e sendo edificados pelo Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração pelo poder do Teu Espírito, abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos entender, aceitar e aplicar essa palavra à nossa vida. Nós Te louvamos, agradecemos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, orando, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos, capítulo de número 11, versículo 20 até o versículo de número 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior que Jesus, ele havia passado junto a uma figueira que tinha folhas e não tinha frutos, e ele foi procurar fruto nessa figueira. Nós precisamos de lembrar que Jesus está na última semana de vida. Ele está indo para... caminhando já para a morte, para o encerramento do seu ministério, onde ele ia terminar a sua caminhada, toda a redenção se cumpriria na cruz e no seu sepultamento e a sua ressurreição. E Jesus está, nesses dias ele vai ao templo, afasta, volta, e nós aqui já estamos na terça-feira. Ele purificou o templo, ele expulsou do templo os cambistas, os que vendiam os animais e aqueles que compravam. Nós falamos isso semana passada, mostrando que a sua casa estava sendo usada para fins pessoais, impedindo a adoração dos gentios, eles estavam fazendo movimentação dentro do templo, e ele purifica o templo, volta com certeza para Betânia, e no outro dia, passando pela manhã, viram que a figueira havia secado. E Pedro toma a palavra e ele fala com Jesus que a figueira havia secado desde a raiz. Ao ser questionado sobre esse acontecimento, o Senhor passa a falar sobre oração. Um negócio assim meio... Porque ele purifica o templo, antes de chegar no templo, ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Falamos aqui que ele estava procurando, são aqueles frutos pequenos que davam antes do período realmente de produção, que eram os figos maiores. E ele vai ao templo, ele purifica o templo, expulsa o pessoal do templo, volta, e no outro dia os discípulos veem a figueira e falam com ele: a figueira secou da ponta embaixo. Milagre, porque uma árvore não seca de uma noite para o dia. Até se você cortar a árvore, nós falamos isso aqui,
quando ela cai no chão, ela vai murchar primeiro, ela não vai secar até a raiz de um dia para o outro. Então eles vendo o milagre, eles falam, Pedro fala, a árvore secou. E Jesus passa a falar com eles sobre oração. Então, nós precisamos de notar aqui, meus irmãos, que Jesus não fez uma oração no dia anterior. Ele não ora pedindo a Deus que secasse a figueira. Como em todos os milagres, ele deu uma ordem, e essa ordem foi cumprida, como foi cumprida em todos os seus milagres. Lembrando que todos os seus milagres expressavam a bondade do Senhor, quando ele curava, ele ressuscitava, ele expulsava demônio, isso mostrava a bondade. Aqui nesse fato, o milagre demonstra a sua ira, a sua indignação com o que estava acontecendo no templo, com o que estava acontecendo com o povo judeu. E ao passar, ele faz essa referência à oração. Então Jesus está vinculando, meus irmãos, o fato ocorrido com a figueira com oração, mostrando para aqueles discípulos que o milagre pode acontecer através da oração do seu povo, através da oração dos seus discípulos. Repare o seguinte, que o fato dele amaldiçoar a figueira e ela secar, e ele vai ao templo e purifica, ele está dizendo, esse povo tem aparência, tem folha como essa figueira, mas não dão fruto, eu estou purificando esse templo, porque essa casa será chamada casa de oração, e vocês estão me transformando a casa de oração em covil de salteadores, citando Isaías e Jeremias. E agora, ao passar perto da figueira, lembrado por Pedro, ele começa a falar de oração. Repare que as coisas estão vinculadas, e aí, meus irmãos, nós vamos achar aqui nesse texto essa lição dessa figueira, que essa figueira quando seca. Então nós vamos ver o que esse texto nos diz. A primeira coisa que esse texto nos ensina, que está aí do versículo 20 ao versículo 23, você acompanha aí na sua Bíblia, é que ele vem falar da fé, aquela fé genuína, aquela fé verdadeira, que resulta numa oração respondida. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, que traz como resultado uma oração respondida. Ele vai dizer isso no versículo 20. Então, no versículo 20 ao versículo 23. No 20, a primeira coisa que acontece é que os discípulos viram a figueira. Chama eles a atenção. Por quê? Com certeza eles estavam lembrando que Jesus havia falado com a figueira. Viram a figueira. Então eles viram a figueira. No versículo 21, Pedro, ele lembra que Jesus havia falado na véspera. Então ele diz assim, olha, a figueira secou, porque o Senhor amaldiçoou ela. Então ele traz à memória aquilo que ele havia falado na véspera. No 22, Jesus vai fazer uma colocação, ao que Jesus lhe diz, tem de fé em Deus. No 22, você tem que ter fé em Deus. Mas, irmãos, repare que ele está vinculando aquilo que Pedro viu, o milagre da figueira, em você ter fé em Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos de ter aqui é que a nossa fé, ela tem um foco. A fé, o foco da fé não é a fé em si mesmo. Eu tenho falado muito isso aqui, nós estamos vivendo a idolatria da fé. O que é a idolatria da fé? É aquela pessoa que acredita que a fé dela vai mover Deus. Então ela crê na sua fé. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, tenha fé em Deus. Jesus está dizendo que o seu foco de fé não é a fé que você tem no coração, mas a fé que você tem que ter em Deus. Ele está dizendo, tenha
fé em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 22. E aí no 23, ele continua, quando ele diz no versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Meus irmãos, nós temos uns problemas muito sérios com esse texto. Por quê? Algumas pessoas acham que Jesus está falando literalmente com o monte que ele estava próximo dele, o Monte Sião. Que ele estava dizendo, olha, você vai falar para esse monte e o Monte Sião vai pular lá dentro do Mar Morto. Nós temos um problema muito sério com esse texto. Na verdade, meus irmãos, Jesus está fazendo aqui uma hipérbole. Ele está fazendo dando um exagero para mostrar o que ele quer mostrar com relação à oração. Existia nessa época um ditado que era relacionado com os rabinos, que era esse ditado: o monte que se movia para o mar. Esse ditado era um ditado que, quando um rabino ele conseguia esclarecer uma montanha de dúvida, era como se ele tivesse jogado um monte para o mar. Isso era um dizer da época. Então ele usa esse ditado para dizer que aquele que tiver fé em Deus, que as suas dúvidas serão sanadas. Aquele que tiver fé em Deus, as coisas acontecerão. Jesus nos referia ao Monte das Oliveiras. O que ele está dizendo é o seguinte: nós não podemos ter dúvida quanto ao poder de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem que crer em Deus, e você tem que crer de tal forma em Deus, que Deus tem poder de jogar um monte lá no mar. Ele não está dizendo que você vai mandar um monte sair daqui e pular lá no mar. Meus irmãos, isso é até historicamente fácil de você entender, porque não existe uma demonstração disso na história. Você vai encontrar na história pessoas que ressuscitaram, que Jesus ora por eles, ressuscita na igreja primitiva, como foi o caso daquele homem lá que Paulo cai da janela e morre. É o caso de Dorcas. Você vai ver pessoas curadas, você vai ver pessoas libertas, mas você nunca viu na Bíblia um monte que pulasse para o mar. Não tem isso na Bíblia. Tem milagres na Bíblia de tudo enquanto é jeito, mas esse não tem. Por quê? Porque não é uma literalidade. Então nós muitas vezes ficamos usando esse texto para dizer que a nossa fé não é grande, para dizer que nós não temos fé. Por quê? Se eu não consigo dizer para aquele monte ali, para pular lá dentro do Rio Doce, ele não vai, eu mando, ele não vai, então eu não tenho fé. Por dedução, nós usamos um texto bíblico para dizer que nós não temos fé. Isso é muito comum no nosso meio. Eu não tenho fé, porque a Bíblia diz que se eu tiver fé, eu vou falar e o monte vai pular no mar. Eu falo, o monte não pula. Então, por dedução, eu entendo o quê? Que eu não tenho fé. Meus irmãos, não é isso que o texto está querendo dizer. O que o Senhor está dizendo é que você tem que ter fé em Deus, que Deus é poderoso, que Deus tem poder e que Ele pode fazer, mas Ele está usando aqui de um exagero para mostrar que o Deus é poderoso e pode fazer tudo aquilo acima de que nós podemos pensar. Outra coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, no versículo 24, é que a oração com fé genuína, ela inspira esperança. Quando você tem realmente uma fé com foco em Deus, uma fé genuína, isso traz para nós a esperança. Ele diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedistes, crendo que recebestes, e será assim convosco.
Então ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que você pede, crê que você vai receber, será com você, será assim com você. Então ele está trazendo para nós uma expectativa, uma esperança. Quando você tem fé genuína, verdadeira, isso traz esperança. Isso traz esperança para a sua vida. E aí o crer em receber é crer segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa vontade. O que é fé genuína? Esse é o problema. Você pode perguntar assim: olha, pastor, o senhor disse que se eu tiver fé genuína, eu vou ter esperança. Mas por que eu oro e não acontece nada? Por que eu oro e eu estou perdendo a minha esperança, porque já tem tanto tempo que eu estou orando por isso, por aquilo, e nada acontece? Meus irmãos, fé genuína não é a fé que você tem segundo o seu pensamento. A fé genuína é a fé segundo aquilo que a palavra nos diz. A palavra nos diz que tudo quanto pedirmos segundo a vontade de Deus será nos concedido. O grande problema nosso da fé não está em se ela é assim ou assada, é porque nós cremos naquilo que queremos crer, nós cremos naquilo que nós pensamos. Nós cremos que se eu pedir algo que eu acho que seja bom, e o bom aqui é segundo o meu entendimento de bondade, se eu pedir algo que eu acho que é a vontade de Deus, eu vou receber. Meus irmãos, nós temos exemplos bíblicos, e o exemplo mais clássico que nós temos na Bíblia disso é Paulo com relação ao espinho na carne. Era lícito Paulo pedir que Deus retirasse aquele espinho da carne dele? Era. Ele não estava pecando porque ele pediu aquilo. Era lícito? Era. Era saudável para ele? Era. Alguém quer andar com espinho na carne? Mensageiro de Satanás? Ninguém quer isso. Ele tinha fé em Deus? Tinha. Ele confiava em Jesus? Alguém aqui tem dúvida de que Paulo confiava no Senhor? Alguém tem dúvida de que Paulo tinha um conhecimento bíblico verdadeiro do Senhor? Nenhum de nós, meus irmãos, pode colocar dúvida na fé de Paulo, no conhecimento de Paulo, na relação de Paulo com Deus. E ele ora uma vez, ele ora duas, ele ora três, e ele recebe a resposta: não tiro, a minha graça te basta. E ele ainda recebe a orientação, por que o espinho na carne não sairia? Para que você não se ensoberbeça, para que você não corra o risco da soberba, você vai ficar com esse espinho na carne. Então repare, meus irmãos, que a resposta de oração, ela é vinculada exclusivamente à vontade de Deus. Deus não se move por criaturas. Deus não é movido porque você acha isso ou aquilo. Deus não é movido porque você tem uma necessidade que você acha que essa necessidade precisa de ser suprida. Você é movido, Deus é movido pela sua vontade, única e soberana. Fim de papo, não tem conversa. Então todos esses textos bíblicos, inclusive aquele que nós lemos em Lucas capítulo 18,
que muitas vezes é mal interpretado, porque aquilo é uma parábola onde uma mulher vai num juiz que nem temia a Deus, um juiz iníquo, e o texto começa para que vocês entendam a parábola e vocês sejam perseverantes na oração. Ele conta aquela parábola e diz que aquele juiz, mesmo sendo iníquo, ele resolveu o problema daquela mulher. Aí ele completa: e Deus, sendo bom, porventura não vai resolver o seu problema? O que ele está dizendo, meus irmãos? Você tem que perseverar na oração, você tem que insistir na sua oração, mas saiba, só na hora que o justo juiz resolver te responder, que ele vai te responder, e segundo a vontade dele. Tem mais conversa. Então nós precisamos de entender que a fé, essa fé nossa genuína, ela tem que gerar em nós uma expectativa, uma esperança. Por que nós temos que ter esperança? Porque nós temos um Deus que tem poder, um Deus de amor e um Deus que responde. Mas aí nós entramos também numa questão de que eu tenho que entender que a vontade do Senhor, ela é soberana. Mesmo que Ele responda não segundo o meu desejo, mas Ele tem que responder segundo a vontade dEle. E a minha fé é de que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Eu tenho que crer nisso. Ah, mas se Ele não responder segundo aquilo que eu gostaria, eu tenho que me alegrar em fazer a vontade dEle. Eu tenho que me alegrar em fazer a vontade dEle. Ah, mas a vontade dEle não é o que eu gostaria. Os irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é o Deus, nós somos criaturas. No versículo 25 e 26, ele vai dizer que a nossa oração tem que ser com amor. Repare que no versículo 25 ele diz: e quando estiveres orando, e meus irmãos, orando, adorando, cultuando, quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, o que ele está dizendo é que a atitude da mente e do coração é o que realmente importa na nossa oração. Nós temos uma tendência terrível de achar que Deus se importa com a postura externa. Gente que acha que Deus vai responder porque está orando num lugar bem alto, então está mais fácil de Deus ouvir lá no monte. Ou que Deus vai ouvir porque grita mais, ou porque faz isso ou faz aquilo. Meus irmãos, o que Deus responde é postura de coração. Olha o texto lá dos homens orando. Dizia: eu sou assim, sou assado, e o outro batia no peito: Senhor, se propício a mim, pecador. Ou seja, o que Deus olha é a nossa vida. Então esse texto nos ensina que a atitude da mente e do coração é o que realmente importa. Não são as posturas do corpo, não é o estilo de falar, não é se fala alto ou se fala baixo, não é se fala de forma bela, cheia de palavras, cheia de chavões, cheio de tonalidades. Oh Deus! Meus irmãos, Deus não se move por essas coisas. Deus não se move por isso, meus irmãos. Deus está olhando o seguinte: como é que está o seu coração? Se o seu coração é bondoso. Meus irmãos, tem gente que eu acho que a oração dele não passa nem da boca, porque faz umas orações, não, porque o Salmo tem oração impecatória. Mas irmãos, tem mesmo, mas eu fico pensando, a Bíblia diz que eu devo amar o meu inimigo, que eu devo abençoar aqueles que me perseguem, e o texto bíblico está dizendo: se você vai orar, perdoa se alguém te ofendeu. O que ele está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo que
O nosso coração, a oração eficiente, ela procede de um coração amoroso. Porque talvez o que mais importa, o ponto mais alto do nosso coração amoroso, seja o perdoar. Mas eu tenho que orar pelos aqueles que estão morrendo na guerra com amor por eles. Eu tenho que orar por aqueles que estão até mesmo presos, ou aqueles que estão praticando coisas que não deviam. Eu tenho que orar pelo governo que às vezes eu não apoio, com amor. Ah, mas eu amar esse governo, meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Nós temos que perdoar aqueles que nos agridem, que nos perseguem. E se você vai orar, não adianta você, mas eu estou orando aqui por obrigação. Tudo bem, você está cumprindo uma ordem. Mas a resposta é, realmente essa oração procede de um coração onde há uma fé genuína? O que é fé genuína? É crer nas determinações dele. A determinação é, perdoa, antes de orar. Não é fácil não, meus irmãos, não é fácil. Por isso eu creio que a oração é um problema na nossa vida. A oração é um problema na nossa vida, nós temos dificuldade. Agora, o que esse texto nos ensina sobre Deus? Primeiro, que Deus é poderoso. Primeira coisa, Deus é poderoso. Nada está além do poder de Deus. Nada. Não adianta você falar assim, Deus não pode fazer isso. Meus irmãos, a única coisa que Deus não pode é pecar. Deus é poderoso. Deus faz. Deus tem solução que você às vezes nem imagina. Você não pensa. Às vezes você acha que seus problemas serão resolvidos assim ou assado, mas Deus tem os meios dele, a maneira dele, a forma dele. Ele sabe o que ele vai fazer e quando ele vai lá. Ele tem poder. Segunda coisa, a vontade de Deus é soberana. Ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é soberana. Deus é soberano na sua vontade. Não importa o que você pensa, não importa o que você acha, a vontade de Deus é soberana. Essa vontade de Deus está expressa na palavra dele. Ele já expressou a sua vontade na sua palavra. Você tem que acreditar que isso aqui é a palavra de Deus. E fora daqui não tem vontade de Deus. Está aqui, é a palavra dele. É a palavra inspirada por ele, é a palavra que ele usou os homens a falar. Então, é a palavra dele. Você tem que vincular todas as coisas da sua vida à palavra de Deus. Vincule tudo e fique sabendo que fora dela Deus não fará nada. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a minha palavra não passará. E também você tem que entender que toda ação de Deus visa a glória dele. Põe isso na sua cabeça. A morte de alguém é para a glória de Deus. A saúde de alguém, seja curado ou não, é para a glória de Deus. Deus sabe o que ele está fazendo, Deus governa e tudo é para a glória dele. Não importa. Se for para a glória dele eu cair morto aqui, eu vou cair morto e pronto, acabou. Não tem conversa. Vai dar certo, como diz lá os psicólogos lá no hospital. O senhor não se preocupe não que vai dar certo. Vai dar certo sim, se eu morrer deu certo, se eu viver deu certo. Tudo deu certo. Por quê? Porque está debaixo da mão soberana dele. Ele é o Senhor. A ele toda honra e toda a glória. É tudo para a glória dele. Aquele homem que estava lá 38 anos, plantado lá, sem ninguém ajudar, era para a glória de Deus. O que foi curado na entrada do templo é para a glória de Deus. Se morre o amigo de Jesus, é para a glória de Deus.
é para a glória de Deus. Então nós devemos pensar nisso. Esse texto nos ensina que toda a ação de Deus vira a sua glória. Esse texto nos ensina que o homem em Cristo, ele pode perdoar aquele que o odeia, aquele que o ofende. Nós podemos perdoar, nós podemos amar, nós podemos orar com fé, segundo a vontade de Deus. Nós podemos isso, porque em Cristo nós fomos libertos dos nossos pecados e nós podemos buscar a Deus. Nós podemos chegar na presença do Todo-Poderoso. Sem Cristo ninguém pode chegar na presença de Deus. Deus não responde a oração de morto. Deus não ouve morto. Morto não fala. Pense na sua cabeça. Morto não fala. Morto não fala não, meus irmãos. Morto é morto. E a Bíblia diz que os homens no seu estado natural estão mortos nos seus delitos e pecados. Quem fala é vivo. Só pode falar com Deus quem nasceu de novo, por uma obra exclusiva do Espírito Santo, que dá o novo nascimento, faz um convite eficaz que chama o pecador, e o pecador se arrepende, e aí sim, Deus ouve ele, porque agora ele se tornou um nascido de novo. Se você é nascido de novo, você pode orar. Se você é nascido de novo, você pode buscar a Deus. Se você é nascido de novo, Deus te responde às suas orações, nem que seja não. Mas Deus te responde. Agora, se você não é nascido de novo, pode gritar, mas pode gritar até arrebentar as cordas vocais. Deus não ouve a sua oração. Deus não se relaciona, Deus não perde tempo com morto. Morto é morto. Só os nascidos de novo que podem buscar o Senhor. O que esse texto nos ensina para nós praticarmos na vida? Primeiro, você precisa conhecer a vontade de Deus, buscar essa vontade. Ela está revelada na sua palavra. Sonde o seu coração e pergunte a Deus por que você está pedindo isso ou aquilo. O que tem no seu coração? Peça a Deus que te mostre. Muitas das vezes, meus irmãos, aquilo que nós pedimos é porque isso nós queremos deleitar nos nossos prazeres. É simplesmente pelo nosso prazer. Não visa a glória de Deus. Você tem que acreditar no poder de Deus. A figueira secou. Os montes podem se mover, mas você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que Deus tem poder. Não importa se Ele faz ou deixa de fazer na sua vida, mas Deus tem poder. Irmãos, isso que tem andado no nosso coração. Deus tem poder. Deus tem poder da vida, Deus tem poder da morte, Deus tem poder de todas as coisas. Deus é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso, e Ele já demonstrou isso no decorrer da história. Você tem que ter esperança e aguardar a resposta, seja ela qualquer que seja. Sem falar com você, espere, essa talvez seja a pior de todas as respostas de Deus. Essa talvez seja a pior, quando você ora e Deus vira para você e fala assim: senta aí. Essa, meus irmãos, talvez seja, porque a nossa natureza é uma natureza em que nós queremos resolver os nossos problemas, de acordo com a nossa vontade. Nós não queremos esperar. Nós somos tremendamente impacientes e Deus é eterno. Deus não está preso ao tempo. Deus faz as coisas segundo o tempo dele, ou segundo a sua vontade, porque Deus não está preso no tempo. Para Deus hoje e amanhã é a mesma coisa. Então nós temos que ter esperança e aguardar a resposta. E nós devemos cuidar do coração. A bondade é essencial nas nossas orações. Nós precisamos de olhar para nós e perguntar: quem é essa pessoa que está orando a Deus? O que tem no meu coração? O que tem no meu coração?
E por último, meus irmãos, esse texto nos ensina a orar. Nós temos que orar. E eu quero dizer para os irmãos de cadeira, vamos dizer assim, uma expressão popular de experiência de quem já está anos no caminho do Senhor. Nada é mais difícil na vida cristã do que orar. Nada. Porque a nossa carne não quer que a gente se submeta à vontade de Deus. Nada é mais difícil do que orar. Ler a Bíblia é muito bom e agradável. Evangelizar, trabalhar, sair de casa, fazer as coisas para Deus é muito bom. Ler, aprender, ler livros de bons autores é maravilhoso. É maravilhoso conhecer a Deus, mas assentar e orar é a coisa mais difícil da nossa vida cristã. É o mais difícil. É o momento em que você tem que falar com o seu pai. É o momento que você tem que se calar e ouvir o seu pai. É o momento que você tem que se dobrar. É o momento que você tem que chorar. É o momento que você tem que se alegrar. E isso é muito difícil. Felizes são aqueles que conseguem de forma tranquila ficar tempos e tempos orando. Se você tem essa facilidade, eu quero te desafiar a agradecer muito a Deus. Agradeça muito a Deus por isso, porque a coisa mais difícil da nossa vida é orar. E que nesta noite você entenda, o Senhor não quer que você mova uma montanha. O que o Senhor quer é que você creia nele, que Ele é poderoso. O que o Senhor quer é que você tenha um coração bom. O que o Senhor quer é que você busque a Ele, que você creia nele, que você verdadeiramente tenha uma vida de oração. O Senhor usou a figueira e a purificação do templo para mostrar para nós o zelo dele para com a sua igreja e o dever desta igreja produzir fruto. E o ensino de Jesus culmina na oração que sempre será respondida segundo a vontade de Deus. Sempre ela será respondida segundo a vontade de Deus. E se alegre com essa vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Eu quero que você feche seus olhos e durante alguns